Muito bom dia, agora são 10h19 e porque é sexta-feira, é dia do Visto de Fora, como sempre, os dois jornalistas estrangeiros há muito a viver em Portugal, quase portugueses, se não mesmo considerados de coração portugueses, o Olivier Bonamici e a Begonha Inigas, e como sempre para moderar esta conversa muito agradável, o Miguel Coelho. Bom dia a todos, meus queridos amigos. Muito bom dia. Bom, no Visto Fora temos sempre o espaço reservado aos temas da Europa, numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. Esperamos então, eu hoje estou em estúdio, não estou como habitualmente em minha casa, que o Miguel Coelho participe desta conversa. Eu também não ouvi ainda o Olivier Bonamici. Não sei bom dia. Olá, bom dia, estavas tão caladinho. Bom dia. Estava a ouvir. Eu desde o final, quando é que foi a última vez? Creio que foi no final do verão, a última vez que estive aqui presente no estúdio. Sim, tu mudaste fisicamente? E vocês é que desapareceram entretanto, pronto. Sim, É verdade, não sabemos como é que está. Se tens, imagino que o cabelo estará mais comprido, não é? Não, pelo contrário, está curto. Sim? Tive a sorte de cortar o cabelo para aí 2 dias antes dos barbeiros fecharem. Olha, eu tenho mais comprido do que nunca. Eu acho que, como tinha na universidade, nunca antes tive tão comprido. E o Olivier, imagino que já tenha sido apelidado do hippie de Almada. Sim, exatamente. Não, eu tenho o cabelo super comprido, por acaso, e hoje vou para a televisão e não sei como é que vai ser, porque é uma vergonha mesmo. Muito bem, meus queridos amigos. Miguel Coelho, é tempo então de avançar para os temas da Europa, nesta tal parceria, como disse, da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Bom dia, Miguel. Sim, bom dia a todos. Na Europa, a evolução da pandemia continua a registrar altos e baixos. Alguns países, como Portugal e Espanha, assistem, felizmente, a um considerável alívio dos números, mas outros, no centro e no leste, sobretudo, estão agora a causar maior preocupação. E França, Olivier, é dos países que estão, inclusive, a reforçar restrições. Sim, mas reforça as restrições à França, mas continua a não alinhar no confinamento. Portanto, há algumas zonas de França que continuam lá tem mais restrições, mas de uma forma geral o país, a França, não está confinado. Ou seja, Macron joga muito, é uma carta, como já disse aqui, muito arriscada, mas ele considera que a campanha da vacinação, como vai aumentar, neste momento não há matéria para confinar. Eles dizem que no mês de maio, um francês em cada 3 já terá recebido a vacina, vamos ver. Vamos ver. E Espanha, Begonha, tem uma incidência de Covid em queda acentuada, já inclusive em níveis de agosto do ano passado, que é incrível, mas a grande dúvida é o que pode acontecer na Semana Santa, não é? Iso é. Eu estive a ver agora, antes de começar o programa, qual é a incidencia do Covid neste momento en España e é máis baixa, sin dúbida, do que en Portugal. De media estamos a falar diaria 150 casos por 100.000 habitantes, non é? Por tanto, é máis baixa e, como dixíase, o nivel de agosto. Mas, con todo, eu quería transmitir neste programa que, en xeral, as autoridades sanitarias españolas, as do goberno central e as das autonomías, non se están mesmo a confiar, como tamén está a acontecer en Portugal, e están mesmo, como dixías e adiantabas, a prepararse a restrições para a Pascua. É dizer, se as está a anunciar, e é unha coisa que acho que os cidadãos españois agradecemos moito, se as está a anunciar o que vai acontecer na Pascua. E entón, aínda que os números continúen a descer, como se espera, isto non vai evitar que non posamos, por exemplo, circular dunha comunidade autónoma a outra. Por exemplo, a comunidade autónoma da Galiza, fechada para os que veñen de fora. As Asturias, igual. O País Vasco. A única comunidade que ten dito que non concorda con isto é Madrid. É a presidenta da Comunidade Autónoma de Madrid, Isabel Ayuso, que diz que non concorda, mas como todo o resto dos presidentes autonómicos das 17 comunidades autónomas concordan con isto, todo apunta a Miguel a que finalmente na Pascua, no período de Pascua, se fexarán as comunidades autónomas para protexer os cidadaos e para que a pandemia
continuem sim, evitar uma nova vaga. E a verdade é que, tal como noutros aspectos, também no que toca à Covid, a Europa é a várias velocidades, porque no caso das vacinas há países que se estão inclusive a virar para outras paragens, China, Rússia, Israel. Olivia, estará em risco a coesão europeia que tivemos no início sobre a estratégia conjunta de vacinação na União Europeia? Em risco não, mas está a abalar. Eu diria que faz-me um pouco lembrar o que aconteceu antes do plano de retorno econômico, onde havia, lá abalou ainda muito mais e depois foi corrigido. É evidente que neste momento a Europa, a nível da vacinação, perdeu, e agora permitem uma comparação com o desporto, com o ténis neste caso, perdeu o primeiro set contra outros países, nomeadamente contra a Inglaterra. E ver tantos países agora europeus que se viram para a China, para a Rússia, claro que custa um pouco, mas ao mesmo tempo, primeiro é legal, perfeitamente legal, segundo ponto, temos que entender os países, porque quando um país como a Eslováquia, que não faz parte da União Europeia e que precisa urgentemente de vacina, e foi o primeiro-ministro, acho eu, a Eslováquia esteve quase com lágrimas nos olhos a dizer temos uma urgência, porque a Europa Central tem muito mais casos agora do que na zona sul da Europa, portanto é normal também que faça um apelo a países como a China ou a Rússia. Em Espanha, Begonha, a vacinação voltou esta semana a ser notícia, mas pela polémica, não é? Com as irmãs do rei que não teriam direito à vacina por não fazerem parte de qualquer grupo prioritário, mas foram vacinadas nos Emirados Árabes. É mais um caso que não ajuda a imagem da monarquia. É surreal, como diría o noso Olivier, surreal. Vamos ver, para que os nosos ouvintes perceban. As irmás do rei actual, non o rei pai, o rei emérito, non, o rei Filipe, o que está agora a reinar neste momento, a Helena e a Cristina, que é verdade que non forman parte neste momento da familia real propriamente, mas non sim é? da família do rei. Exactamente, é a familia do rei, non é? Porque xa se vetou isto cando comezou todo o escándalo do rei emérito, non é? Por causa do elefante e tudo isso. Mas a questão é que os cidadãos comuns não fazem essa distinção. Exatamente. Os cidadãos comuns non facen esa distinção e depois, que aconteceu neste caso? Elas tiveran de publicar oficializar un comunicado a explicar que tiñan sido vacinadas nos Emiratos Árabes Unidos depois de ir ver o seu pai, que o rei emérito Juan Carlos está lá semi-exiliado, e que pronto foi por seguranza precisamente por causa ou para ter acceso a este cartão de vacinação, non é? Mas isto ninguén entende, isto o único que faz dano ao actual rei Filipe, desde logo non facen, aínda que non formen parte propiamente da familia real neste momento, como dicías, son a familia do rei, son as irmás do rei e deben ter un mínimo de un comportamento ético. Eu acho que isto non é... Que a polémica é real, lá isso é. Exactamente, isto non é un comportamento ético e isto ninguén gosta de saber como as persoas tentan de procurar a maneira para se vacinar e, alén disso, deixar a imaxe pública da monarquía aínda máis fragilizada. Certo é que um certificado de vacinação é uma das apostas de Bruxelas para reanimar as viagens e outras atividades dentro de alguns meses, o também chamado passaporte Covid. Há igualmente quem tenha fortes reservas a esta solução devido à discriminação que pode introduzir entre os cidadãos. Como é que vês esta questão, Olivier? É uma ideia claramente interessante, porque a economia tem que funcionar. Agora, muitas dúvidas. Vacina é ou não eficaz? Muito eficaz. Depois, uma pessoa vacinada pode ainda transmitir o vírus ou não? E depois a questão, eu diria, jurídica, porque, de facto, não deixa de ser... A vacinação ela não é obrigatória, mas a partir do momento em que vai haver o certificado, e depois fala-se também cada vez mais, como em Israel, de uma espécie de passe sanitário. Lá, é também sim, Israel já está em funcionamento. Exato. E sim, vão abrir até este fim de semana os restaurantes. Agora, é evidente que tudo isto levanta algumas questões, que é a questão jurídica. Eu acho que hoje em dia estamos tão fortes na Europa e no mundo, que quase a questão das liberdades, que era o grande tema antigamente, a questão ética, e quase não há debate acerca disso neste momento. Porque não existem as liberdades, a questão é essa. Sim, mas a questão é mais a questão, neste momento, jurídica, porque depois quem vai controlar isto? Porque no caso do passe sanitário, vai ser uma grande dor de cabeça, que tu vais num restaurante, também, mas quem vai controlar o teu passe sanitário?
são os próprios donos dos restaurantes que vão ter que te utilizar a ti. Portanto, isto levanta uma série de questões, apesar de eu achar que isto vai ser claramente o futuro a curto prazo. Espanha é, Begonha, um dos países entusiastas destes certificados de vacinação. Tu, pessoalmente, o que é que pensas? Ui, é um tema controverso, é um tema, eu acho que ninguém o tem claro realmente. Eu posso explicar também neste programa que a ministra de Turismo espanhola, Reyes Maroto, precisamente ontem explicou que xa se van começar a facer, non explicou como, mas se van começar a facer experiencias pilotos xa co este pasaporte ou certificado, como se chamar, porque España é verdade que está super interesada, porque claro, o turismo acontece como en Portugal é importante. Mas pessoalmente perguntabas, que significa para min? Pois eu estou a duvidar realmente, o dicía a semana pasada, estou a duvidar sobre este tema porque acho que tras, ou como explicaba Olivier, aínda non sabemos, isto é moito importante, se unha persoa depois de ser vacinada pode aínda contagiar. E entón, isto é fundamental porque, sí, tú levas o pasaporte. E como levas o pasaporte? Porque esa é outra coisa. O levas nunha app, o levas no telemóvel, levas un certificado. Depois, cada país, entón, Europa terá de unificar criterios. Mas cando saímos de Europa, como que se faz noutros continentes? Porque non é só Europa. Como que imaginen que nos uniformicemos o tal certificado a través dunha app ou presencialmente. Mas depois, se queremos ir aos Estados Unidos ou queremos ir a China, como é que se faz? E como explicaba Olivier, como facemos non só para viaxar de avião, nas pequenas coisas, non é? Nun restaurante, nun hotel, estas pequenas coisas, non sei, realmente para mim neste momento. E como é que fazem as pessoas que não foram vacinadas e que não têm culpa de não ter sido? Isso é muito injusto também, porque isso vai ter a ver com os grupos prioritários, com as políticas de cada país, porque cada país estão diferentes. Então, uma pessoa que não foi, o que se está a explicar, pelo menos em Espanha, é que as pessoas que não foram, imaginemos, não é, neste verão, alguém que queira viaxar a algún país fora de Europa, non é? Que non foi vacinado, pois leva a tal PCR e xa está. Mas non sabemos o que vai acontecer até o verão. Sim. Outra proposta de Bruxelas que foi anunciada nos últimos dias é a de manter congelada a chamada disciplina orçamental. As regras do déficit, da dívida, etc., devem manter-se suspensas até a final do próximo ano. Falta a decisão do chefe de Estado e do Governo, mas tudo indica, Olivier, que de facto não há alternativa a este balão de oxigênio, dadas as consequências económicas da pandemia. Sim, era uma decisão esperada, perfeitamente esperada. Agora, cuidado com o depois, porque temos a tendência, infelizmente, para nos esquecer de um problema grave, que é a questão da dívida pública, porque somos nós e as futuras gerações que vão pagar este preço altíssimo. E, por acaso, eu acho que houve uma decisão esta semana em paralelo que foi tomada por um país que mostra o que eu acho que poderá acontecer após o pós-pandemia, ou pelo menos quando as coisas vão acalmar um pouco, que é a decisão da Inglaterra, que aumentou, já anunciou que a partir de 2023 vai aumentar os impostos, neste caso o imposto sobre as sociedades, e portanto, que é de uma certa lógica, porque o déficit público é enorme, o Estado inglês está a ser super generoso também neste momento para ajudar as pessoas, mas a partir de uma certa altura o dinheiro tem que entrar. Sim, e são os custos do Brexit também. O dinheiro não pode apenas sair, o dinheiro também tem que entrar. Neste caso, Begonha, pode dizer-se que para muitas economias europeias asfixiadas pela pandemia, Bruxelas é um autêntico ventilador. Non sei por que diz, non sei por que países, de que países estás a falar. Dos nossos. Estarás a falar dos países ibéricos, por exemplo? Por exemplo. Mas é verdade, funciona, e sabemos, non é? E estamos a ver agora coa tal bazuca, non é? Que non se fala, cualquier persoa se sabe o que é a tal bazuca europeia, non é? Mas é verdade que para países, os países do sul de Europa, sempre foi así, desde que nos aderimos á Unión Europea, non? Mas tanto España, Portugal, tamén a Italia, tamén a Grecia, para nós, os países do sul, é fundamental todo isto. Bruxelas parece que é o Pai Natal, mas non é así. Como dicía o Olivier, é un ventilador, axuda, neste momento de pandemia estamos asfixiados e axuda, mas é moito importante que os diñeiros tamén depois se saiban utilizar, se saiba en que se diferencia tudo e en que área se utiliza, e depois
nós temos de facer, como dixía Olivier, o noso traballo, que aquí non é só receber, tamén nós temos de tentar impulsionar a economía neste momento tan difícil. Non sei como, mas temos de tentar facer. Muito bem, são agora, ou melhor, faltam 27 minutos para as 11 da manhã. Aproveito para recordar que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. E por cá fez esta semana um ano o anúncio dos primeiros casos de Covid-19 em Portugal. Felizmente a terceira vaga parece ter sido ultrapassada. Portugal é agora um dos países europeus com menos contágios diários. O Governo prometeu, entretanto, para dia 11 o anúncio do plano de desconfinamento. Acreditam, e começo por ti, Olivier, que possa haver algum alívio antes da Páscoa, nomeadamente com a reabertura das escolas dos mais novos, ou ainda não? Sim, eu sempre acreditei e eu acho que vai acontecer. Portanto, a questão agora é ver qual vai ser o plano. Eu acho que o governo vai anunciar um plano de desconfinamento no dia 11 de março. Agora, e toda a gente sabe que eles vão tirar a ilação que aconteceu antigamente. Isto é óbvio, então seria um erro monumental. Portanto, eu acho que isto nem está em causa. A questão aqui é ver, pelos vistos, não é? As últimas informações apontam para um misto de desconfinamento nacional e também local, como, aliás, sugeriu Rui Rio, e sobretudo sem data prevista. O que me parece, na minha opinião, uma boa medida, ou seja, tomar algumas medidas iniciais e ver como é que as coisas estão a correr, porque uma coisa está certa, não há um país que abre um pouco e os casos não aumentam. Isto não existe. Portanto, os casos vão aumentar. Agora, resta saber a dimensão disto. É verdade. Sendo que em Espanha, por exemplo, portanto, eu suspeito que é o contrário, Begonha. Com cautela. Sim, citava a Espanha porque já abriu, ou tem vindo a abrir nestes últimos dias, e os casos ainda se mantêm em queda. Sí, mas está a abrir, vamos continuar tamén como explicaba Olivier, está a abrir tamén localmente, e a abrir localmente, localmente, e continúa moito fechada tamén perimetralmente, que nos chamamos, e as comunidades autónomas, non é? Acabo de explicar como para a Pascua, no caso español, vanse fechar as comunidades autónomas. Eu penso que este plano, estamos a falar do que pode ser, aínda non sabemos, mas sí que o goberno realmente faría ben si se faz estes fechos a nivel tamén local, non é? E se ten bastante cuidado. Mas é verdade que no caso de Portugal, eu peço, por favor, que se o goberno decidir abrir as escolas, como todo aponta que vai ser así, sobre todo preescolar e o primeiro ciclo, o que se está a noticiar, que por favor facen, por exemplo, como se está a facer en España, que está a funcionar moito ben, e é vacinar os profesores xa no momento de se abriren as escolas, xa por unha serie de centros de vacinación nas diferentes escolas que se abran, ou nun ponto de cada cidade, onde for, para vacinar nese momento xa aos profesores de preescolar e do primeiro ciclo. Bom, se houver os prometidos testes, prometidos há muito, já não será mal. Mas estou a falar de vacinação, eu sei, mas é que nem os testes têm havido. Além dos propios testes de anticénios ou de PCR, que iso xa prometiu o goberno, que depois de abrirem as escolas vai-se testar moito máis. Mas a vacinação dos professores neste momento é importantíssima. Bom, e ainda sobre a pandemia, tivemos esta semana a Diretora-Geral da Saúde a admitir cansaço e que por diversas vezes pensou demitir-se. É uma afirmação que se compreende, Olivier, ou que causa também preocupação? Os dois, meu almirante Miguel, os dois. Digo isto, meu almirante Miguel, porque eu anoto nesta senhora, claro que eu entendo perfeitamente a dificuldade deste trabalho. Quem não entende, não é? É uma loucura. O que eu anoto também nesta senhora é que, Graça Freitas, é que há um certo cansaço e alguma fragilidade. O que, nesta altura do campeonato, não é um grandíssimo sinal. E falei há pouco do Almirante, porque no caso de Henrique Gouveia e Melo, o
dono, não é o dono, como coordenador. O coordenador da vacinação, e eu anoto o contrário. E eu acho que neste momento, na fase em que estamos a atravessar, é preciso pessoas que sejam, pelo menos publicamente, que não mostram tantas fragilidades. Agora, que as fragilidades pessoais que ela tenha, eu entendo isto perfeitamente. Agora, o público, se calhar, precisa de uma outra imagem neste momento. E seria necessário Begonha vir a público admitir que pensou sair por diversas vezes? Sí, mas eu, por exemplo, estive a ver as dúas entrevistas, a entrevista da Marta Temido, non é? E a entrevista da Graça Freitas, a directora xeral de Saúde, e realmente noto e a analizar e avaliar diferenzas clarísimas. Veixo, por exemplo, na Graça Freitas moita máis humanidade, moita máis sinceridade nas súas palabras. Para un político non sei se é bon ou non é bon, mas transmite desde o meu punto de vista máis autenticidade. Sin dúbida, ela está máis fragilizada, moito máis fragilizada, mas aquí non se trata, eu penso que ela non é frágil, é o que é unha persoa, dame a impresión, e non a coñezo, mas bastante humana, unha persoa que sufriu moito de perto porque ela até resultou infectada, non é, pelo COVID. E unha persoa que é verdade que acho que foi totalmente sincera cando ela diz que en algún momento pensouse dimitir. É lógico, temos pasado por momentos dificilísimos, ela estaba todos os días na televisão, nas conferencias de imprensa, então iso fragiliza a cualquier unha persoa, mas ao mesmo tempo a veces unha persoa que transmite, como expliquei, a autenticidade, e para mim isso é muito importante. Sim, só para acrescentar que o que é curioso é que no caso da França é um pouco diferente, no caso da Espanha é muito engraçado, porque é um pouco engraçado, entre aspas, não é? Mas porquê, Olivier? Porquê? Deixa-me só terminar. É muito engraçado porque pessoas como Graça Freitas em Portugal ou Fernando Simón em Espanha eram desconhecidos pelo grande público há antes do Covid, e sabemos que por causa da comunicação que é feita em Espanha, muito através deste homem, deste senhor, e em Portugal através de Graça Freitas, eles tornaram o foco das atenções no melhor e no pior. É verdade, e depois que aquí xa se viu que están en gota de colisao tanto a ministra Marta Temido como a directora xeral de Saúde, Graça Freitas. De feito, Graça Freitas agora quase non aparece públicamente, non é? E pronto, algo aconteceu lá dentro, é normal, moitas horas de tensao e moito difícil. Acho que niñún de nós gostaríamos de estar na situación destas persoas, niñún de nós. Bom, está, entretanto, a terminar o primeiro mandato de Marcelo Rebelo de Sousa. Na próxima semana vai iniciar o segundo. Foram 5 anos, como sabemos, e por muitas razões especialmente intensos. Que balanço é que fazem, Olivier? O balanço, eu acho que o balanço, pelo menos os portugueses, avaliaram o balanço de Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que é um balanço, de uma forma geral, positiva. Eu diria que ele irrita cada vez mais a sua própria família política, as pessoas claramente que estão à direita, dentro da sua própria família política. Eu acho que é um certo desgosto, porque por causa desta coabitação com António Costa. Agora, eu vou dizer que no fim, agora estou a falar para unir de segundo mandato, estou a ver um homem cada vez mais cansado. Cansado no sentido, não é cansado, portanto, ele tem uma grande forma física, pelo vistos, e intelectual, mas estou a ver um homem muito abalado pelo que acontece com a pandemia. Eu diria que António Costa também, mas Marcelo ainda mais. E vai haver, eu acho, no segundo mandato, um outro grande dor de cabeça para eles, para António Costa e Marcelo, a questão do dinheiro da Europa, porque isto vai ser um debate em Portugal, prevê que ainda seja pior do que aconteceu recentemente na Itália, como é que vai ser distribuído este dinheiro. Begonha? Para mí é super positivo este balanço destes 5 anos, non é? Temos de ver en conxunto a súa presidencia abrangendo todos os aspectos e, sin dúbida, e os portugueses acho que premiaran, non é? Estes 5 primeiros anos. Día 9 ele toma pose para o segundo mandato e, sin dúbida, ele está moito máis cansado. Como ben saben, eu entrevistei ao Marcelo candidato, foi a última entrevista durante a campaña electoral, mesmo véspera de acabar a campaña, e ele confesaba para La Voz de Galicia que está moito cansado, que a pandemia é realmente a súa preocupación, que o seu primeiro obxectivo, como dis no discurso de Vitoria,
é a pandemia, e sin dúbida agora a ele, e isto sabemos todos, lle preocupa muitísimo como que está a direita, e é verdade que é tamén unha dor de cabeza para as persoas do seu propio partido, é mesmo verdade, como dixía Olivier, e sin dúbida agora o diñeiro de Europa e como é que tentar que Portugal ultrapase este momento tan difícil no que estamos económicamente pela pandemia é unha das súas preocupacións, além do social, que sempre foi a súa grande preocupação. E já que falámos de dinheiros, gostava ainda de ouvi-los sobre outra notícia desta semana que teve a ver com as preocupações do Presidente do Conselho Económico e Social sobre as raspadinhas. Francisco Assis quer promover um estudo sobre o impacto social do vício da raspadinha em Portugal, na esperança de que o Governo volte atrás na intenção de lançar uma nova lotaria instantânea. Olivier, parece-te que a raspadinha é uma situação preocupante em Portugal mais do que noutros países, como por exemplo França? Mais preocupante, não sei, é um problema que é bom, podemos falar da Europa, mas é mundial, mas de qualquer modo é um problema europeu. E sobretudo o que é curioso no caso de Portugal é que o jogo é organizado, gerido pela Santa Casa de Misericórdia, que faz um ótimo trabalho para ajudar os mais necessitados. Mas há um problema ali. É que neste tipo de jogo, muitas vezes, são os mais necessitados que jogam. Ou seja, na minha opinião, devia haver uma reflexão aqui, que é, se é para tirar o dinheiro, entre aspas, dos mais necessitados, para depois o redistribuir para os mais necessitados, há alguma questão ali em causa. Bom, mas isto é um primeiro ponto, sempre foi a minha opinião sobre isto. Mas agora eu posso vos dizer uma coisa, que o que acontece em Portugal é um caso dramático em França, e eu espero que isto não aconteça aqui, que existe um jogo em França, porque eu fiz uma reportagem sobre o caso de Portugal, das raspadinhas, que se chama um jogo, por acaso é um nome português, o jogo do amigo. Ora, o jogo do amigo, isto é uma coisa inacreditável, é nos cafés todos da França, tens um totoloto a cada 5 minutos. Cada 5 minutos da televisão, cada 5 minutos, tens um sorteio do totoloto. Vocês podem imaginar as pessoas nos cafés, às vezes os mais necessitados, que apostam cada 5 minutos para o totoloto, e a autoridade francesa fecham os olhos. Mas isto sin dúbida non é, eu o vexo máis a nivel europeo, Olivier, porque agora explicabas o caso da França, dizer, non é só un caso, non gostaba de preocupar os nosos ouvintes, porque realmente é un caso, é verdade que as persoas está demostrado dun perfil social máis baixo, por desgracia son as que máis xogan aos xogos da sorte, non é? Em Espanha também. En España está a acontecer, por exemplo, temos a lotaría da 11 de unha asociación nacional de ciegos moito grande, e esta lotaría a persoas que xogan todos os días e persoas que son reformados, que teñen pouquísimo diñeiro, e entón isto é un perigo. E para mí, há outro perigo moito grande na pandemia, alén do aumento neste tipo de xogos, non é? É tamén a quantidade de horas que as persoas están diante do ecrã da televisão, non é? As persoas, eu penso que poderían ouvir máis a radio, porque o ecrã da televisão está demostrado que tantas como dos computadores, tantas horas, e as persoas a ver sempre igual, e a ouvir falar, e a ver, neste caso, da pandemia e as imaxes, e todo iso é super grave. E entón, isto está a facer aumentar, como xa falamos cá, moito as doenzas mentais, non é? Estamos todos moito en baixo, e ten moito a ver com a pandemia, sem dúvida. Muito bem, e então chegamos àquela altura habitual do sempre aguardado índice de Tugalidade. Portugal! Índice de Tugalidade. Devo prevenir quem nos ouve que nem o Miguel, nem a Begonha, nem o Olivier sabem o que se vai passar agora. E parece que o Raul Lima adivinhava que eu hoje viria ao estúdio fazer o programa e que participaria no Índice de Tugalidade. E então o Raul diz que escreveu um texto no início de 2020, mas depois deu-se a pandemia e nunca enviou. Eu recebi este texto exatamente ontem. Imaginem, meus amigos. Eu vou pedir ao Olivier e à Begonha que neste texto tentem detectar índices de Tugalidade que não conhecem. O Raul diz isto. Desde que assentaram arraiais na Renascença, vindos do cu de Judas, a Begonha e o Olivier, meia volta, andam de candeias às avessas. Não porque sejam propriamente como o cão e o gato, mas antes porque nenhum deles quer dar o braço a torcer. Muito bom! A Begonha bem tenta levar a água ao seu moinho, mas com o Olivier nem sempre faz farinha. Ou não fosse o gaulês um osso duro de roer, que não perde pitada para puxar a brasa à sua sardinha.
Os dois jornalistas facilmente fervem em pouca água e o Paulino, qual raposa matreira, vai atirando achas para a fogueira. Não fosse o Miguel, que com paciência de Jó lá vai tentando deitar água na fervura, estaria o caldo entornado. Extraordinário. Terminada a troca de galhardetes por entre bacalhaus e apertos de ossos, os 4 na casa de pasto mais próxima, em amena cavaqueira, Como é que ele sabe? espere, pois, enchem a mula de xixa, muita xixa, acompanhada por uma boa pomada. É que peixe não puxa carroça. Este texto ainda poderia dar pano para mangas, mas mais não digo para não ficar aqui a chover no molhado. Senão, nem o pai morre, nem a gente almoça. Bom, isto é um ano de Uma tonalidades, salva não é? de palmas. Obrigada. Um grande momento, sim senhor. Escusados a dizer que a Olivia e a Begonha não perceberam metade. Mas percebemos. Mas foi em português? Mas olha, o que máis saudades teño é precisamente o que explicaba de comer a xixa e todo iso. Depois, poder ir a unha casa de pastos. Há quanto tempo que non vamos a unha tasca? Mas é Quanto mesmo, tempo é verdade. que non nos xuntamos? Se bem que a minha casa nos últimos tempos tem sido uma verdadeira tasca. Paulinho, podias nos enviar depois para nós estudarmos? Sim, Enviou, sim, eu senhor. gostava muito e Porque não sei agradeço a este ouvinte. Quantas expressões é que há? Mais de 20. Mais de 20. No fim, Muitas. sim, há mais, Não, seguramente. ele estragou-nos os planos para o resto do ano. Vamos ter de inventar novas expressões. Meus amigos, está feito então este índice de Tugalidade com um agradecimento muito especial ao Raul Lima, que muito oportunamente enviou então este texto, quase que adivinhando que eu hoje faria o programa a Sim, partir do um abraço ao estúdio. Raul. Um abraço, Raul, muito obrigado. Obrigada. Índice de Tugalidade. Eu gosto muito de estar aqui, mas falta uma vista do teste, só vos digo. Ora bem, agora está na altura do positivo e negativo da semana. Begonha, começo por ti e pelo negativo, claro. Pois xa que estamos con a campaña de Cáritas, que eu tamén falei na COPE sobre a campaña de Cáritas portuguesa online, e sabemos que a pobreza, por desgraza, está a aumentar muitísimo. Eu precisamente ontem á tarde estive a facer unha reportaxe presencialmente en varias asociacións que axudan os máis necesitados, e houve varios dados que me puxaran por dentro e que eu fiquei moito xocada. Primeiro, xa non temos só as persoas, por exemplo, do sector audiovisual, do noso sector ou do sector artístico a pedir axuda porque fixou todo. Non, os dados que me deran, estamos a falar xa de persoas que están a pedir axuda ás organizacións de solidariedade, por exemplo, cabeleireiros, persoas da manicure, mecánicos, empregados de mesa, donos de restaurantes e tamén de negocios de hotelaría. Por tanto, estamos a falar de clase media e cada vez a crise está a atingir a máis persoas. Penso que debemos pensar nisso. E eu tenho falado também a propósito desta Semana Nacional da Cáritas e do peditório online em caritas.pt. Nós temos o número de 100 mil pessoas ajudadas anualmente pela Cáritas, mas seguramente nesta altura eu tenho reforçado isso. Seguramente serão muito mais e por isso mesmo cada vez mais é urgente a ajuda à Cáritas. O teu negativo, Olivia? O que é que se passa? O meu negativo é a peixaria dos hipermercados. Vou explicar. É que eu vivo aqui há 25 anos, ainda não consegui comprar um peixe num hipermercado. Vou Porquê? explicar porquê, que é uma coisa extraordinária em Portugal. Extraordinário. Portanto, em Portugal tira-se uma senha. E então acontece que eu, por exemplo, cada vez que eu tiro uma senha, tem o número 95, eu vejo o ecrã, é número 22. Portanto, tenho que esperar 73 números. Mas depois eu dou uma volta e quando regresso, está escrito um ecrã 99. Olha, eu perdi o meu tempo. E depois, terceira hipótese, quando tem a senha 95, eu dou uma volta, chego e está o número 94, apanho sempre alguém que pede 10 robalas, 10 douradas e 50 caldeiradas e depois eu espero 1h30 até a data, em 25 anos, nunca consegui comprar um peixe num hipermercado em Portugal. Só congelado, não é? Sabes que há muita Sim, gente que só vai ao supermercado para roubar senhas. Mas existem, olha,
Existem senhas em Espanha, Begoña? Porque em Sí, França não existe, mas É. o que tens de facer aquí, Qual é a técnica? É Qual é a a portuguesa, é un tema de técnica. Qual é a Esa- técnica? Eu o que faço, a mí me acontece algo parecido, non é? Então, aproveito para facer todas as compras cando vou ao supermercado. Então, teño a seña, imagina, como dicías, 95. Certo. Faltan 10 persoas ou 12. Pois eu aproveito de perto, que costuma estar, por exemplo, os Temos viños que avançar. e todas eso, e compro as coisas máis de perto, mas estou a olhar para ver estás a como te olhar. vai. Claro, claro. Temos que avançar, amigos, temos que avançar. Olha, façam como eu, comprem o peixe na praça. Bom, Boa, isso é Claro, boa mas coisa. é à eu faço vez. isto, eu faço Ora bem, isto, vamos tá bom. ao positivo, Begoña. Pois o positivo ten a ver, como explicaba antes, con as asociaxoes que axudan os outros, alén de Cáritas, Portugués e tantas outras. Ontem estive, por exemplo, na asociación Sol Fraterno, en Oeiras, que axuda a moitísimas persoas e a persoas do bairro de proximidade. E estive con Viciños a Xanela, esta asociación, este movimento, non a asociación que gañou o Premio Europeo, que dá axuda a estas asociaxoes, e son pequenas asociaxoes de proximidade. E entón penso que neste momento, alén das xuntas de freguesía, que tamén facen unha labor moito boa, é importante estas asociaxoes, porque as persoas confían nestas asociaxoes e depois van pedir directamente axuda, porque ás veces non se atreven asociaxoes máis grandes pedir axuda. Entón ten de ser quasi de boca a boca, non é? De persoa a persoa, que confesar esta necesidade para poder receber Fica os essa nota. alimentos. E muito rapidamente, em menos de 30 segundos, Olivia, o teu positivo. Meu 30 segundos esta semana, uma coisa muito pessoal. Eu estava na minha sala e a porta aberta para a minha varanda, que vive no quinto piso, num apartamento, e a mesa, tem uma mesa e depois tem uma barra, não é, que separa a mesa do vazio. E caiu o meu gato. Caiu o meu gato e vou-vos contar uma coisa, porque aconteceu um milagre. Após 3 dias do veterinário, o meu gato safou-se. Algo de extraordinário, e fico super contente, e tive um medo tremendo, e ver a dor dos meus filhos foi terrível. Desculpe falar no animal, mas pronto, faz parte um pouco da família, não é? E ver o meu gato de uma queda do 5º andar e que está a passear agora tranquilamente na minha casa, dá uma alegria. Maravilha. Estou super Maravilha. contente. E minha gata, que se chama, que é novo programa, mas é que se chama Anda. Olha, a minha gata Chica ouve o programa todos os dias, ao pé de mim. Bem, já só sobram 6 vidas à anda, não é? Muito bem, exatamente. Ora, muito bem, meus queridos amigos, é assim, estamos no final de mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar os seus comentários e as suas sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begoña, Miguel, muito obrigado mais uma vez. E tem sido dias Bom maravilhosos fim de em que eu semana. ouço Visto Fora a partir da minha casa. Um abraço, bom fim de semana. Um abraço, bom fim de semana.